Então, gente, né? Dando sequência aí à aula, né? Contabilidade em geral, né? Já estamos aí na parte 7, se eu não me engano. Então, nós estamos vendo as noções de conceitos, objeto, finalidade e usuários. Então, vamos lá de onde a gente parou. Então, paramos aqui, né? Que a contabilidade brasileira, né? Tem influência na escola italiana, enquanto que a Lei 6.404 da Sociedade de Corações tem influência na escola norte-americana. E a contabilidade consiste no sistema de informações financeiras destinado a identificar, registrar, comunicar os eventos econômicos de uma organização. Princípio da entidade. O que diz aí o princípio da entidade, né? O patrimônio não se confunde com aqueles dos seus sócios ou proprietários, no caso de sociedade ou instituição. Então, nós temos aqui o princípio da entidade, que o patrimônio não se confunde com o patrimônio dos seus sócios ou proprietários, no caso de uma sociedade ou instituição. O patrimônio não se confunde com aquele dos seus sócios, com o patrimônio dos seus sócios ou proprietários, no caso de sociedade ou instituição. O patrimônio pertence à entidade. Então, o patrimônio pertence a quem? Pertence à entidade. Mas a recíproca não é verdadeira. O patrimônio pertence à entidade, mas a recíproca não é verdadeira. A soma ou agregação contábil de patrimônios autônomos não resulta em uma nova entidade, mas numa unidade de natureza econômica contábil. Então, a soma ou agregação contábil de patrimônios autônomos não resulta em uma nova entidade. A soma ou agregação de patrimônios autônomos, patrimônios o quê? Autônomos, não resulta o quê? Numa nova entidade, mas numa unidade de natureza econômica contábil. Uma unidade de natureza econômica contábil não possui o quê? Personalidade jurídica própria. Então, a soma de patrimônios autônomos não resulta em uma nova entidade, mas sim o quê? Numa unidade econômica contábil. E essa unidade de natureza econômica contábil não possui personalidade jurídica própria, pois é a agregação de patrimônios. É uma agregação de patrimônios independentemente do grupo econômico financeiro. Então, o princípio da entidade. O patrimônio não se confunde com aqueles dos seus sócios, com o patrimônio dos seus sócios ou proprietários, no caso de uma sociedade ou instituição. O patrimônio pertence à entidade, porém a recíproca não é verdadeira. A soma do patrimônio autônomo não resulta em uma nova entidade, mas sim que numa unidade de natureza econômica contábil. E essa unidade de natureza econômica contábil não possui o quê? Uma personalidade jurídica própria, porque é uma agregação de patrimônio, é agregação de patrimônio independentemente do grupo econômico financeiro. O princípio da entidade reconhece que o patrimônio é o objeto da contabilidade. Então, nós já sabemos aí, né, que o patrimônio é o objeto da contabilidade. E que o patrimônio não se confunde com aquele dos seus sócios ou proprietários. Então, está aqui, né? O princípio da entidade reconhece que o patrimônio é objeto de quê? Da contabilidade. E o patrimônio não se confunde com aquele de seus sócios ou proprietários. Segundo o princípio da entidade, ele reconhece que o patrimônio é o objeto da contabilidade. E o patrimônio não se confunde com aqueles dos seus sócios ou proprietários. Independentemente de ter duas ou mais filiais, cada uma tem a contabilidade destinada ao seu patrimônio de forma
individual. Então, independente de ter duas ou mais filiais. Tem a empresa A, cresceu no mercado, né, com a sua marca, a marca lá, Torre Forte, foi crescendo, colocou uma filial em outro estado, Torre Forte. É a mesma contabilidade? Não, a Torre Forte do outro estado é aquela contabilidade. A Torre Forte no estado A é uma contabilidade. A contabilidade da Torre Forte do Rio de Janeiro é uma, em São Paulo é outra, em Salvador é outra. Então, independente de ter duas ou mais filiais, cada uma tem a contabilidade destinada ao seu patrimônio de forma individual, sem somar ao total, sem a soma do total. Então, cada uma tem a contabilidade destinada ao seu patrimônio de forma individual. Independentemente de ter duas ou mais filiais, cada uma filial tem a sua contabilidade destinada ao seu patrimônio de forma individual. Acabou. Só isso que vocês precisam saber. Patrimônio de um grupo econômico não é a soma das entidades que pertencem a esse grupo. Então, ó, essa observação é importante. O patrimônio de um grupo econômico não é a soma das entidades que pertencem a esse grupo. O patrimônio de um grupo econômico não é a soma, não é o total das entidades que pertencem a esse grupo. Cada um tem a sua própria contabilidade e não se confundem. Então, o patrimônio econômico, o patrimônio de um grupo econômico não é a soma das entidades que pertencem a esse grupo. Cada uma tem a sua própria contabilidade. Então, vamos fazer aqui o revisadão. O princípio da entidade reconhece que o patrimônio é objeto da contabilidade. Então, o princípio da entidade reconhece que o patrimônio é o quê? Objeto da contabilidade. E que o patrimônio não se confunde com o patrimônio dos seus sócios ou proprietários. Acabou, o princípio da entidade. Independentemente de ter duas ou mais filiais, cada uma tem a sua contabilidade destinada ao seu patrimônio de forma individual. Então, o patrimônio de um grupo econômico não é a soma das entidades que pertencem a esse grupo. Cada uma tem a sua contabilidade de forma individual e não se confunde. Show? A contabilidade é uma ciência social que, por meio de um sistema de informação, estuda, controla e interpreta os fatos ocorridos no patrimônio da entidade, mediante o registro, a demonstração e a divulgação desses fatos, com o fim de oferecer informações sobre a composição do patrimônio, suas variações, resultado econômico decorrente da gestão da riqueza patrimonial dos usuários. Então, nós vimos aí várias definições de contabilidade, né? Eu acho que essa aqui é mais completinha. Mas estudamos aí várias definições. Então, tá aqui, a contabilidade é a ciência o quê? Social, que por meio de um sistema de informações, então a contabilidade é a ciência social, que por meio de um sistema de informações que tem como objeto o patrimônio, estuda, controla, interpreta os fatos ocorridos no patrimônio da entidade. Recapitulando, a contabilidade é uma ciência social que tem por objeto o patrimônio por meio de um sistema de informações. Então, o objetivo da contabilidade é informação, que estuda, controla e interpreta os fatos ocorridos, os fatos contábeis, né? O que interessa para a contabilidade são os fatos e não os atos. Então, é uma ciência social que, por meio de quê? Do sistema de informações, estuda, controla e interpreta os fatos ocorridos aonde? No patrimônio da entidade. Ocorridos no patrimônio da entidade. Como é que eles fazem isso? Mediante o quê? Mediante o balanço contábil, mediante o quê? Informação, mediante o registro, a demonstração contábil, a divulgação desses atos, né? As informações, né? Mediante o registro, demonstração, divulgação dos fatos. Para quê? Para informar os usuários, né? Com o fim de oferecer informações sobre o quê? A composição do patrimônio, suas variações, o resultado econômico, se teve perda, se teve ganho, decorrente da gestão da riqueza patrimonial
aos usuários. A contabilidade é uma ciência social, que, por meio de um sistema de informações, estuda, controla e interpreta os fatos ocorridos no patrimônio da entidade, que é o objeto de estudo da contabilidade, mediante o quê? Mediante o registro, a demonstração, a análise, a auditoria, a divulgação desses fatos, com o fim de oferecer informações para seus usuários sobre a composição do patrimônio, se perdeu, se ganhou, se teve lucro, se teve perda, se teve variações no resultado econômico decorrente da gestão de riqueza patrimonial aos seus usuários. Beleza? Nós temos aqui a visão geral da contabilidade, né? É o quê? É uma ciência social. Visão geral da contabilidade é uma ciência social, visão geral, né, da contabilidade, uma ciência social. O objeto é quem? O patrimônio. O objetivo, controlar o patrimônio com a finalidade de quê? Divulgar as informações através das demonstrações contábeis. E nós temos as funções da contabilidade, né? Função administrativa, função econômica. Função administrativa, controle do patrimônio. Função econômica, apuração do resultado líquido. Então, numa visão geral, é uma ciência social, a contabilidade, tem como objeto o patrimônio. O seu objetivo é controlar o patrimônio com a finalidade de fornecer as informações através das demonstrações contábeis para seus usuários, tendo como as funções de contabilidade a administrativa e econômica, a administrativa, o controle do patrimônio, a econômica, a apuração do resultado líquido. Campo de aplicação da contabilidade. Qual é o seu campo de aplicação? Pessoas físicas e jurídicas, com ou sem finalidades lucrativas, que possuam patrimônio. Entidade ou aziendas. Nós vimos lá que as aziendas é o quê? É a gestão de patrimônios. Então, pessoas físicas ou jurídicas, campo de aplicação da contabilidade. Se aplica a contabilidade em quem? Aonde? Pessoas físicas ou jurídicas. Com a finalidade, com ou sem, muito importante, com ou sem finalidade lucrativa. Pode ter ou não a finalidade lucrativa. Que possua o quê? Patrimônio. Entidade ou aziendas. Aziendas é o patrimônio, é a gestão de patrimônios. Usuários da informação. São os acionistas, os sócios ou proprietários, os administradores, os credores e os órgãos do governo. São os usuários daquela informação final, né, para os seus usuários. Acionistas, sócios, proprietários, administradores, credores ou órgãos do governo. Técnicas contábeis. Quais são as técnicas contábeis? Então, nós vimos lá, né, que as funções da contabilidade, nós vimos aqui as funções da contabilidade, administrativa e econômica. Administrativa, né, o controle do patrimônio. Econômica é a apuração do resultado líquido. Então, as funções da contabilidade, nós temos as funções administrativas e a função econômica. A função administrativa, ter o controle do patrimônio. E a função econômica é a apuração do resultado líquido. Então, nós temos aí, né, o campo da aplicação da contabilidade. Onde se aplica a contabilidade? Se aplica em pessoas físicas ou em pessoas jurídicas. Com ou sem finalidade lucrativa. Pode ter lucro ou não. Que possuam patrimônio. Pessoas físicas ou jurídicas que possuem patrimônio. Entidades ou aziendas. As aziendas são o quê? A gestão do patrimônio. E para quem são essas informações? Quais são os usuários finais? Os acionistas, os sócios ou proprietários, os administradores, os credores ou os órgãos do governo. E nós temos as técnicas contábeis, que nós já vimos lá anteriormente, né? São 4, né? A escrituração, a demonstração contábil, a auditoria e a análise do balanço, né? A escrituração, para você escrever lá nos livros. As demonstrações contábeis, você pega tudo no livro e vai fazendo relatório. A auditoria, se você vê alguma coisa no relatório que não está batendo, você faz em cima das demonstrações contábeis. E a análise do balanço também em cima das demonstrações contábeis. Técnicas contábeis, né? Então, nós temos aí as técnicas contábeis do quê? Que é a orientação, controle e registro. É o famoso quê? ROC, né? As técnicas contábeis, nós temos o ROC, registro, orientação e controle. Então, nós temos aqui registro, orientação
e controle. As técnicas contábeis é em cima de quem? Do registro, da orientação e de controle. Então a escrituração, né? A escrituração é o registro de todos os fatos que alteram o patrimônio, aonde? Em livros, em atas. Demonstrações contábeis. Então, através da escrituração, né? A demonstração contábil é feita pelos relatórios que permitem a comunicação da contabilidade com os usuários, né? São os relatórios que permitem o quê? A comunicação da contabilidade com os seus usuários. Demonstrações contábeis é o quê? Tem a escrituração, faz a escrituração em livros, em ata, e a demonstração contábil é o relatório que você vai fazer dando informação aos seus usuários finais. O balanço patrimonial, nós temos o balanço patrimonial. Balanço patrimonial, demonstrativo estático patrimonial, financeira da empresa. Então, o balanço patrimonial é um único demonstrativo estático. O balanço patrimonial é um único demonstrativo estático. Demonstrativo estático patrimonial e financeira da empresa. Balanço patrimonial, demonstrativo estático, patrimonial e financeira da empresa. Você faz um balanço patrimonial, que é o demonstrativo estático, aquela representação gráfica que nós fizemos, né? Lembra do balanço patrimonial? Balanço contábil, ativo, situação patrimonial líquida, passivo exigível. Então, demonstrativo estático, patrimonial. O balanço patrimonial é o único demonstrativo estático. 2. Demonstração do resultado de exercício. 2. Demonstração do resultado de exercício. Aqui nós vimos o balanço patrimonial. É um demonstrativo dinâmico. A demonstração do resultado de exercício é um demonstrativo dinâmico. Confronta receita com despesa. Ele é dinâmico. Confronta o quê? Receita com despesa. Então, a demonstração do resultado do exercício, ele vai confrontar a receita que entrou com a despesa com que saiu. Confronta receita com despesa. É a única para a empresa. Ela deve demonstrar o resultado de todas as suas atividades. Ela deve demonstrar o resultado de todas as suas atividades. Então, a DRE, que é a demonstração do resultado de exercício, confronta as receitas com as despesas e o que? Ela deve demonstrar o resultado de todas as suas atividades. Temos aqui a demonstração de lucros e prejuízos acumulados. Demonstração de lucros e prejuízos acumulados. Vamos ver essas daí com mais detalhe, com mais calma na próxima aula. Temos aqui a demonstração do fluxo de caixa. E a DVA, demonstração de valor adicionado. Ela é obrigatória para quem? Para as empresas de capital aberto. Então, temos aqui, né, a DLPA, que é a demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, né, para demonstrar os lucros ou prejuízos acumulados. DFC, demonstração do fluxo de caixa. E a DVA, demonstração do valor adicionado. É obrigatório somente para as empresas de capital aberto. Para as empresas de capital fechado, é facultativo, faz se quiser, mas é obrigatório para as empresas de capital aberto. A DVA é obrigatório para as empresas de capital aberto. E temos a DFC, demonstração de fluxo de caixa, nós vamos ver com mais detalhe, e a demonstração de lucros ou prejuízos acumulados. DRE, confronta receitas e despesas, né? Confrontando receita e despesa, ela deve demonstrar o resultado de todas as suas atividades. E o balanço patrimonial é o único demonstrativo estático, né? Patrimonial e financeiro. Então, nós vimos aqui, né, as demonstrações contábeis, né? O balanço patrimonial, a demonstração do resultado do exercício, demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, demonstração do fluxo de caixa e a demonstração do valor adicionado. Essa daqui são o que? É o demonstrativo, demonstrações contábeis, que está dentro de quem? Das técnicas contábeis. As técnicas contábeis são escrituração, demonstrações contábeis, auditoria e análise. Mas dentro das demonstrações contábeis nós temos o balanço patrimonial, a demonstração do resultado de exercício, que é a DRE,
a demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, DLPA, a demonstração do fluxo de caixas, DFC, e a demonstração do valor adicionado, que é obrigatório para as empresas de capital aberto, facultativos para as empresas de capital fechado, DVA. Auditoria. Auditoria nada mais é que uma técnica contábil para verificar a integridade dos registros contábeis. Auditoria é uma técnica contábil para verificar a veracidade, a integridade da informação dos registros, né? E nós temos, por fim, aí, a análise do balanço, né? No final aí, né? Temos a análise do balanço, que é a decomposição, comparação e interpretação dos itens do patrimônio. Então, temos aqui as técnicas contábeis, a escrituração, a demonstração contábil, a auditoria e a análise de balanço, que é o quê? A decomposição, a comparação, né? Faz a comparação de um período contábil anterior para um posterior. Temos também o quê? A interpretação dos itens do patrimônio. Existe a possibilidade de redução de um patrimônio líquido sem que ocorra uma despesa. Existe a possibilidade de redução do patrimônio líquido sem que ocorra uma despesa. O exemplo mais prático é o pagamento de dividendos aos acionistas, uma vez que se diminui a conta lucros acumulados no patrimônio líquido sem criar despesas. Registro da distribuição de dividendos, lucros acumulados e dividendos a pagar. O que ele está falando aqui? Vamos desenhar. Você não entendeu? Vamos desenhar aqui a situação. Então está aqui, né? O ativo. Aqui é o patrimônio líquido, ou situação patrimonial líquida, né? Nós temos a obrigação, né? Aqui é o passivo exigível. Aqui nós temos os bens e direitos. Patrimônio líquido, né? Então, existe a possibilidade da redução do patrimônio líquido? Então, está aqui. O patrimônio líquido de quanto? De 1 bilhão. Patrimônio líquido de 1 bilhão. Então, existe a possibilidade da redução desse patrimônio líquido de 1 bilhão? As obrigações aqui estão em 500 mil. Se está em 500 mil, está com lucro aqui. O exemplo mais prático é o pagamento de dividendos aos acionistas. De onde sai esse dividendos? Vai sair daqui. Esse dividendos vai sair daqui do patrimônio líquido ou da situação patrimonial líquida. Porque as obrigações, está tranquilo, está controlado. 500 mil com 1 bilhão aqui em caixa, aqui no patrimônio líquido. Então, ó, o exemplo, a possibilidade de redução do patrimônio líquido sem que ocorra uma despesa. A despesa está aqui. As despesas estão aqui. Aqui estão as despesas. Sem que ocorra despesa. O exemplo mais prático é o pagamento de dividendos. Então, o pagamento de dividendos aos acionistas estão aqui. Uma vez que se diminui a conta, lucros acumulados no patrimônio líquido, sem criar despesas. Então, deu um lucro aqui. Deu um total de 1 bilhão. Então, vai pagar aos acionistas aqui, do patrimônio líquido. E não vai gerar o quê? Não vai gerar uma obrigação. Não gera o quê? Um passivo exigível. Então, registro da distribuição de dividendos. Lucros acumulados e dividendos a pagar. Lucros acumulados e dividendos a pagar. Os lucros acumulados diminui o quê? O patrimônio líquido. Os dividendos a pagar diminui no passivo. Então, os lucros acumulados diminuem aonde? O patrimônio líquido. Sendo que os dividendos a pagar vai aonde? Vai lá para o passivo. Então, existe a possibilidade da redução do patrimônio líquido sem que ocorra despesa? Existe sim. O exemplo mais prático é o pagamento de dividendos aos acionistas, uma vez que diminui a conta dos lucros acumulados. Tendo lucro, vai o quê? Vai repartir esse lucro aos seus acionistas, que sai do patrimônio líquido e não gera uma obrigação. Então, de acordo com o CPC, despesas são decréscimos nos benefícios econômicos durante o período contábil. Então, despesas são decréscimos nos benefícios econômicos durante o período contábil. Se está tendo despesa, está saindo grana. Então, é o descréscimo de benefício econômico durante o período contábil. Sob a forma de saída de recursos ou que redução de ativos. É a forma de saída de recursos ou redução de ativos, ou assunção de passivos.
ato de um indivíduo assumir a função de um devedor. A assunção de passivo é o quê? É o ato de um indivíduo assumir a função de um devedor, que resultam em decréscimo do patrimônio líquido e que não estejam relacionados com distribuições aos detentores dos instrumentos patrimoniais, sócios e acionistas. Então, despesas são decréscimos nos benefícios econômicos durante um período contábil, sob a forma da saída de recursos ou redução de ativos. Então, forma de saída de recursos, ou o quê? Redução de ativos ou assunção de passivos. A assunção de passivos é o ato de um indivíduo assumir a função de devedor. Então, a forma de saída de recursos de redução de ativos ou assunção de passivos resultam em decréscimo do patrimônio líquido. Então, a forma de saída de recursos, redução de ativos, assunção de passivos, dá um decréscimo no patrimônio líquido. E que não estejam o quê? Relacionados com a distribuição aos detentores dos instrumentos patrimoniais, sócios e acionistas. Não estejam relacionados, então muito importante aqui, ó, que não estejam relacionados o quê? Com a distribuição aos seus detentores, né, dos instrumentos patrimoniais. Portanto, na própria definição dada pelo CPC, as distribuições aos acionistas não são consideradas despesas. Os lucros ali divididos entre os acionistas, né, não são consideradas despesas, sai do patrimônio líquido. Ainda que ocorra a diminuição do patrimônio líquido. Não é dada como despesa. Então, a distribuição aos acionistas não é dado como despesa, mesmo que saia do patrimônio líquido. Beleza? Então, a gente vai ficar por aqui. Para você que gostou, se inscreva no canal, curta o vídeo. Não sai daí não. Até a